Depois desse início dessa pandemia, dessa situação louca que a gente está vivendo, sobre a viabilidade de fazer auditorias remotas, né? Na verdade, eu botei no texto, no título, auditorias remotas e virtuais, mas é só para lembrar que o termo correto é auditoria remota, tá? Tem um conceito que se chama site virtual, que é o site onde uma empresa executa atividades de maneira online ou virtual. Mas, assim, como o jargão popular também entende, né, que virtual pode ser uma auditoria, a gente escolheu colocar esse título aí, auditorias remotas e virtuais. É um tema muito moderno, é um tema muito atual. Quem me conhece, quem conhece a HGB, sabe que nós somos produtores de práticas e conhecimentos, eu diria que um passo à frente da crista da onda, né? Nem na crista da onda, onde a gente se antecipa ao mercado de maneira estratégica para prever as principais tendências, né? Então, nesse caso, eu fiz uma série de estudos, tá? Vocês vão ver no slide seguinte que eu sou, enfim, avaliador de organismos de acreditação, não só no Brasil, como na Austrália, nos Estados Unidos. Recebo muito treinamento desses organismos de acreditação. O acreditador australiano, então, é espetacular quanto à capacidade de treinamento. Sou um estudioso das normas e regras do IAF, da 19.011, e já temos executados auditorias, consultorias e treinamentos de forma remota. Então, a ideia é compartilhar isso aqui com vocês. Tá? Bom, esse slide aqui tem algumas dicas, né? Eu vou pedir que vocês mantenham o áudio desligado ao longo da apresentação, se bem que ele está automaticamente desligado. Perguntas podem ser enviadas pelo chat. Nós temos o Márcio, da HGB, que está monitorando aí as solicitações de entrada, o check-in de vocês no Simpla, né? Porque o check-in no Simpla, quem faz é a gente. Mas é importante gerenciar isso para depois ter a ideia de quem participou, de quem vai receber o certificado. No caso de dúvidas, a gente pede que vocês sejam objetivos e, ao fim da apresentação, nós vamos destinar um tempo para comentários e para perguntas. Tá? Bom, aí está a minha apresentação. Esse material vai ser disponibilizado depois, né? Eu acho que, assim, de relevante na área da acreditação, é interessante citar que eu trabalho na HGB com sistema de gestão desde 1998, nem sei quantos anos tem. Comecei na área de acreditação no Inmetro, antigamente não existia nem SEGECR, em 2003, vi muita coisa acontecer, né? E atualmente sou também avaliador de acreditação do organismo australiano, que é o JAISANS, e do ANAB, que é o organismo acreditador americano. Tá? Então, a gente está envolvido nessas melhores práticas de auditoria, e todos esses organismos de acreditação hoje estão publicando normas e resoluções e procedimentos sobre como realizar essas auditorias remotas nesse tempo que a gente está vivendo. Bom, aí é uma breve apresentação da HGB. Tá? A HGB é uma empresa de consultoria e treinamento. Por um acaso, foi o organismo de treinamento OTC 001, na época credenciado pelo Inmetro para formar auditores líderes de sistemas de gestão da qualidade. E nós temos 4 principais áreas, não quer dizer que a gente não atue em outras áreas, né? Mas tem a área da qualidade, com a ISO 9001, a área ambiental, com a 14001, segurança e saúde, com a atual 45001, e responsabilidade social, com a SA 8000 e a ISO 26001. E nessas áreas nós atuamos com consultoria, treinamento e auditorias. É importante lembrar que, no caso das auditorias, como a HGB é uma empresa de consultoria, por questões óbvias e por proibições do IAF, a HGB não é uma certificadora, porque o mundo inteiro sabe que é proibido dar consultoria e fazer certificação ao mesmo tempo por conflito de interesse. Tá? A HGB também tem se reinventado nessa época de pandemia,
para proporcionar cursos e produtos e consultorias e auditorias online, EAD e à distância. No final, vocês vão ter mais informação sobre isso. Então, aqui nós temos, né, algumas informações que estão no nosso site, tá? E nós temos também os contatos e as mídias sociais da HGB no Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., onde vocês vão poder acompanhar as atualizações que a HGB disponibiliza. Bom, o programa do nosso workshop é o seguinte: a gente vai primeiro falar sobre a ISO 19011 e os métodos de auditoria remota e virtual. Essa apresentação ela deve consumir uns 15 minutos. Depois a gente aborda as auditorias remotas segundo a norma 17021, que é a norma para as certificadoras. Isso deve consumir uns 5 minutos. Depois, auditorias remotas, estudando já o documento do IAF de auditorias remotas, que é o IAF MD4, mais uns 15 minutos. Aí tem um documento muito interessante, que eu separei algumas questões para vocês, que são as perguntas frequentes do IAF sobre o surto do Covid-19, e uma sessão final para perguntas e respostas. Bom, então vamos lá. A primeira informação que é interessante a gente compartilhar é que existe uma confusão razoavelmente grande na cabeça das pessoas entre que normas orientam as auditorias de primeira e segunda partes ou que normas orientam as auditorias de terceira parte ou de certificação. Então, para deixar bem claro, logo desde o início, quando a gente fala de auditoria de primeira parte, também conhecida como auditoria interna, embora você possa fazer com pessoas externas, ou auditoria de segunda parte, como, por exemplo, auditorias de fornecedor, a norma aplicável é a ISO 19011. Porém, se a auditoria for uma auditoria de terceira parte, e aí a 19011 não tem nada a ver. A norma aplicável é a ISO 17021-1, que orienta, então, a vida dos organismos de certificação. Então, nós vamos estudar a 19011, a 17021 e os documentos mandatórios do IAF. Vamos começar, então, pela ISO 19011 nova, de 2018, e os métodos de auditoria remota e virtual. Tá? Para começar, quando a gente estudou as novidades da ISO 19011 de 2018, e, aliás, é legal lembrar que nós estamos agora na HGB em fase de testes final para botar já, provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas, online, um curso EAD sobre novidades da ISO 19011 de 2018. Mas estudando o que ela trouxe, a gente consegue perceber que ela incrementou bastante o seu texto e inseriu um item totalmente novo, detalhando as técnicas de auditoria remota. Então, dito isso, vamos para o que interessa. Então, vamos lá. Na parte de termos e definições, no item de escopo da auditoria, o que é o escopo? O escopo é o que define a abrangência, os limites, a extensão de uma auditoria. E é interessante que em 2 notas, na nota 1, a norma colocou que o escopo inclui uma descrição dos locais físicos e virtuais. Nós vamos ver a definição de local virtual logo em seguida. Mas o escopo hoje considera locais virtuais. E aí a nota 2 explica, então, que um local virtual é um local onde uma empresa realiza um trabalho com um serviço usando um ambiente online, permitindo que as pessoas trabalhem independente de locais físicos. Então, por exemplo, se nós montamos um sistema de treinamento EAD ou online, onde eu tenho uma plataforma, que é o caso da HGB, que é a Moodle, onde eu consigo interagir com os meus alunos, os meus clientes de maneira online, isso é considerado um local virtual. Se a empresa tem lá um website, uma página, onde ela faz todas as interações e vendas pela internet, sem necessidade de intervenção física, isso é considerado um local virtual.
Tá? No item 5 de gerenciamento, o gerenciamento do programa de auditoria, na hora de estabelecer os objetivos do programa de auditoria, nós temos um item lá, que é a letra K, né? Outros fatores que influenciam a extensão de um programa de auditoria. E aí está aqui alinhado com a nossa questão das auditorias remotas, a disponibilidade de TIC, de tecnologia da informação e comunicação, para apoiar atividades em auditoria, e, em particular, o uso de métodos de auditoria remota. Tá? Então, enfim, a auditoria remota é viável, sim, mas os métodos e as ferramentas que você usa para realizar essa auditoria, eles têm que estar devidamente definidos e você tem que ter um bom controle sobre eles. Hoje nós temos aí, agora com esse surto da Covid, então, cada vez mais surgindo, né, ferramentas que permitem essa integração, né, a sala do Microsoft, da Microsoft, a sala do Google, Skype, o Zoom, que é a ferramenta que a gente está usando, o WhatsApp for Business, enfim. Essas informações têm que estar bem disponíveis e essas ferramentas têm que ter sido claramente definidas antes de você iniciar um programa de auditoria remotas. Bom, na hora de determinar os recursos do programa de auditoria, a 19.011 também ela recomenda, né, que ao determinar os recursos para o programa, convém que as pessoas que gerenciam esse programa, e aí é bom lembrar o seguinte, a 19.011 é a norma para auditoria de primeira e segunda parte. Então, quem gerencia esse programa normalmente é o responsável pelo sistema de gestão. E aí ela coloca que devem ser consideradas a disponibilidade de TIC, de tecnologia de informação e comunicação, e a disponibilidade de ferramentas e equipamentos requeridos. Eu já participei de auditorias remotas, auditorias à distância, onde, por exemplo, a empresa auditada cometeu um erro capital. Essa ferramenta que a gente está usando aqui, o Zoom, por exemplo, ela tem a versão grátis e ela tem a versão paga. A versão paga é essa que a gente está usando agora pela HGB. Mas, no caso, a empresa auditada foi lá e pegou a versão grátis. A versão grátis permite uma reunião com até 40 minutos. Então, o que acontecia? A gente avançava na auditoria, estourava 40 minutos, a sala fechava e você tinha que começar tudo de novo. Obviamente, isso é um óbice, é um absurdo para o bom andamento da auditoria. Então, na hora de determinar os recursos, eu tenho que definir que tipo de software, que tipo de assinatura, qual o limite de quantidade de pessoas na sala de reunião para eu usar aquela ferramenta. Bom, na hora de selecionar os métodos de auditoria, a 19.011 ela deixa claro que as auditorias podem ser realizadas no local, podem ser realizadas remotamente ou uma combinação desses dois métodos. Então, a 19.011 ela reconheceu absolutamente as técnicas de auditoria remota. No item de acesso à informação, também, de novo, né? O local onde a informação é necessária para a atividade de auditoria deve estar disponível, mas isso pode incluir locais físicos e virtuais. Obviamente, no caso de um local virtual, você precisa ter acesso virtual a essas informações. E para fechar a parte da 19.011, um tópico dela que é espetacular. E olha, eu recomendo de coração que vocês façam uma leitura com todo o carinho do mundo. As pessoas não têm noção da validade, da profundidade do anexo A da ISO 19011. As pessoas leem lá os itens principais e deixam o anexo A para trás. O anexo A é espetacular em orientações para as melhores práticas de se fazer uma auditoria virtual. Tá? Então, no A1, que explica como aplicar os métodos de auditoria, ela deixa claro que a viabilidade das auditorias remotas pode depender de vários fatores. Que fatores são esses? O grau de risco em atingir os objetivos da auditoria. Nós vamos ver em outros documentos que quando uma empresa ou uma certificadora decide fazer uma auditoria remota, ela tem que avaliar os riscos dessa auditoria remota. Que riscos? Risco de eu não conseguir ter acesso à informação, risco do software da PAL, risco da internet,
risco da gente não conseguir atingir os objetivos da auditoria. Eu já participei de uma auditoria remota, que a gente estava numa empresa, onde a gente usava o Wi-Fi da empresa, mas ele tinha um limite de velocidade e um limite de pessoas conectadas. Eu era auditor líder, tinha mais 4 auditores, 6 especialistas, várias salas de reuniões abertas ao mesmo tempo, e simplesmente na volta do almoço, o Wi-Fi da empresa disse, olha, foi atingido o limite de pessoas conectadas, que tinha muita gente conectando pelo telefone, enfim, aquilo atrasou completamente a auditoria. Então, assim, existem vários fatores. Qual é a banda? Qual é a sua velocidade de conexão? Qual o software que você está usando? Qual a intimidade que você tem com o software que você está usando? Que riscos isso pode trazer no relacionamento entre auditor e auditado? Tem risco de perda de confidencialidade? Tem risco de atraso na auditoria? Então, tudo isso tem que ser considerado. Ainda no anexo A, falando do programa de auditoria, a norma estabelece que convém, né, a gente sabe que a 19.000 é uma norma de diretrizes, não é de requisitos, que seja assegurado o uso de aplicação remota ou presencial dos métodos de auditoria de maneira adequada e equilibrada. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que você não é obrigado a fazer uma auditoria de maneira 100% virtual, mas você também não é obrigado a fazer uma auditoria de maneira 100% presencial. Você pode adequar esses métodos de auditoria de forma balanceada. E o gestor do programa de auditoria é quem tem autoridade e autonomia para tomar essas decisões. Então, na tabela A1, ainda fechando o anexo A da 19.011, a tabela 1 fala dos métodos de auditoria, e aí ela coloca aí que as auditorias elas podem ter atividades presenciais, que são realizadas no local do auditado, então vou até a empresa, e ela deixa claro que a atividade de auditoria remota são realizadas em qualquer local que não o local do auditado, independente da distância. Ou seja, o que é uma auditoria remota? É uma auditoria feita com técnicas de informática, de computador, onde eu não estou fisicamente no local do auditado, o que é extremamente importante nesse momento atual que a gente está vivendo. Então, no A15, ela detalha, né, a questão da visita ao local do auditado, e na letra C, ela detalha a parte das atividades de auditoria virtual, né? Então, as atividades de auditoria virtual devem assegurar que toda a equipe auditora esteja usando adequados protocolos de acesso remoto, inclusive software. Então, assim, eu vou fazer uma auditoria virtual, eu vou usar uma equipe auditora, essa equipe tem que ter acesso ao software que eu estou usando e estar familiarizada com aquela tecnologia da informação. Não adianta eu montar uma equipe de auditoria virtual com pessoas que não têm intimidade com esses métodos. No caso de serem feitas gravações ou capturas de tela de qualquer documento, continua tendo aquela questão do termo de confidencialidade. Você só pode capturar a informação se a empresa auditada permitir. Tá? É importante lembrar que os requisitos de confidencialidade da informação não se alteram quando é uma auditoria virtual. Muito pelo contrário, na auditoria virtual você precisa passar mais segurança ao auditado de que esses critérios de confidencialidade eles permanecem os mesmos. Bom, se durante o acesso remoto, então nós estamos numa auditoria remota, você tiver qualquer evento fora da normalidade, então a norma recomenda que o líder da equipe verifique isso com o auditado e, até se necessário, o cliente da auditoria, e chegue a um acordo sobre se convém que a auditoria seja interrompida, reagendada ou continuada. Então, vamos supor, eu estou fazendo atividade de auditoria remota e, de repente, tem um blackout no meu bairro, na minha cidade. A internet cai, o sinal de computador cai, a luz cai, e eu fico durante um dia sem acesso à internet e não consigo continuar a auditoria. Isso é um evento que precisa ser reportado, uma decisão precisa ser tomada. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com auditorias remotas, isso era um grande receio que a gente tinha. Porque imagina o seguinte, a auditoria remota você está
enfim, vamos supor, no seu escritório, na sua casa, usando a sua própria internet, no seu próprio ambiente, você tem várias outras pessoas conectadas em situações similares, que é o que se espera hoje com essa questão do isolamento social, e de repente a pessoa tem um problema na conexão da internet dela. Como é que funciona isso, então? Né? Eu vou dar um exemplo. Como eu trabalho de forma muito remota, principalmente depois desse isolamento social, aqui na minha casa eu tenho dois sinais de internet. Um de uma operadora, super rápido, mega, velox e tal, papapá, pé, e um outro de backup, reserva, que não é tão turbinado assim, mas que se o primeiro sinal cair, o segundo entra. De todo modo, se, por exemplo, tiver uma chuva e tiver uma falta de luz, os dois provedores de internet estão fora do ar. Como é que eu vou fazer? Eu posso até rotear o 4G do meu celular, onde eu tenho até 2 chips, para poder fornecer internets que me permitam uma conexão por algum tempo. Mas isso também tem um limite, né? Então, você tem que estar preparado para gerenciar esses eventos. Tá? Ela recomenda também que você tenha um diagrama ou uma planta baixa do local para fins de você se preparar para essas auditorias remotas. Bom, então a questão do respeito à privacidade e considerar a disponibilidade da informação e da evidência da auditoria, independente da mídia, uma vez da necessidade de sua retenção tenha sido cessado. Então, você tem que ter uma visão muito boa sobre a questão do controle de informação documentada e considerar isso na sua auditoria remota. Bom, a auditoria de locais virtuais. Então, ainda terminando a 19.011, ela coloca que auditorias virtuais são feitas quando uma empresa realiza o seu trabalho em um ambiente online ou permite que pessoas trabalhem independente de locais físicos. Então, a gente tem aqui exemplos como o intranet de uma empresa, um ambiente de nuvem. Hoje, nós temos várias ferramentas à disposição com um custo razoavelmente viável de nuvem colaborativa. Você tem o Google Drive, você tem Dropbox, você tem o próprio OneDrive, onde pessoas de diferentes lugares salvam arquivos numa nuvem e pessoas podem colaborar para aqueles arquivos. Então, as auditorias virtuais são conduzidas quando você usa esse tipo de ambiente, né? Uma auditoria de um local virtual, às vezes, é chamada de auditoria virtual. Então, foi o que eu comentei com vocês no início do workshop. O termo correto é auditoria remota, mas a própria 19.011 reconhece a existência do termo auditoria virtual quando você audita um local virtual, né? E aí ela esclarece, deixando claro que a auditoria remota é quando você usa uma TIC, uma tecnologia de informação e comunicação, para coletar evidências. E aí eu quero fazer uma ressalva. Reparem que métodos de TIC, de tecnologia, de informação e comunicação, não precisam de grandes ferramentas elaboradas. Nós estamos aqui, por exemplo, usando o Zoom agora, mas você pode fazer uma entrevista com WhatsApp vídeo, WhatsApp áudio, videoconferência, teleconferência, Skype, Google Meetings, Microsoft Teams. Então, existem várias ferramentas, inclusive gratuitas, para você fazer essa coleta de evidências. Uma outra coisa interessante é que hoje as auditorias virtuais, principalmente em plantas de processo, nós já estamos usando métodos de coleta de informação no local. Tá? Não é absurdo você imaginar, por exemplo, um uso de drone para sobrevoar uma planta de produção e coletar informações visuais. Né? Muitas pessoas associam uma auditoria remota a uma videoconferência, né? Onde você compartilha a tela de computador, mas você pode usar vídeo, você pode usar áudio, você pode usar drone, robôs teleguiados, você pode usar óculos de realidade virtual, realidade aumentada, né? E são recursos que estão disponíveis aí à nossa mão por um custo bastante razoável. Por exemplo, quem tem um telefone
Galaxy S9, S10, já sabe que tem aquele óculos de realidade aumentada. Várias empresas usam isso hoje para promover os seus produtos. Uma construtora faz uma visita de realidade aumentada de uma nova unidade. Então, são ferramentas, a gente não deve ficar preso só àquele conceito antigo de que a auditoria virtual é utilizando uma web call, uma web conferência. Existem várias outras ferramentas que nos possibilitam essa auditoria virtual. Agora, vamos lá. Dúvidas que costumam surgir. A auditoria virtual ou auditoria remota, ela tem diferenças da auditoria física, prática? Eu posso dizer o seguinte: a duração da auditoria, quer seja presencial ou quer seja virtual, remota, ela é a mesma. Os métodos e técnicas de coleta de evidência, no caso da auditoria remota, podem envolver outras ferramentas, mas continua tendo requisito de confidencialidade, de acordo da não conformidade, dentre outros. Bom, é interessante também, se você vai utilizar métodos de auditoria remota, que você verifique essas técnicas de comunicação antes de fazer a auditoria. Então, o que nós costumamos fazer em auditorias remotas é combinar com o auditado para que 1 ou 2 dias antes a gente faça um teste de conexão com ele via ferramenta, via Zoom, WhatsApp, Skype, Microsoft Teams ou o que quer que seja, para assegurar que todos têm o manuseio mínimo da informação e que a comunicação e o sinal da internet é suficiente para que aquela ferramenta possa funcionar. De todo modo, é fundamental que você tenha um plano de emergência, um plano de contingência, para cobrir situações imprevistas, como, por exemplo, uma interrupção de acesso, uma queda do sinal de internet, uma tecnologia alternativa e até o uso de tempo adicional de auditoria em caso desses eventos extraordinários. Bom, no caso da competência do auditor para auditorias remotas, nas habilidades técnicas dele, também se considera habilidade para usar o equipamento e a tecnologia eletrônica para auditoria à distância. Então, assim, não é impossível prever que, se você quer fazer uma auditoria remota, é óbvio que você tem que estar familiarizado com a ferramenta de webconferência. É óbvio que você tem que estar familiarizado com as ferramentas de coleta de informação. Se for se usar um drone, se for se usar uma realidade aumentada, um óculos de realidade virtual, você tem que estar preparado e acostumado com o uso daquelas tecnologias. Tá? Bom, na hora de realizar a reunião de abertura, o líder, no caso de uma auditoria virtual, ele deve declarar logo na reunião de abertura os riscos dessas auditorias virtuais. Tá? Que riscos normalmente a gente levanta em relação a auditorias virtuais? O risco de ter, por exemplo, uma queda de internet, o risco da pessoa não saber manusear a informação, o risco de latência no envio das informações, ou seja, o auditado posta, mas ela demora um certo tempo a chegar, que gera um atraso na auditoria. O uso de plantas de locais remotos ou mapeamento da informação eletrônica e a facilitação para prevenir interrupções e ruídos de fundo. Também a gente sabe que é horrível, numa auditoria virtual, você está conectado com algumas pessoas e ter, por exemplo, um cachorro latindo no fundo, uma campainha tocando, um celular, o que tira completamente a nossa concentração. Bom, tem que ter também um pedido de permissão com antecedência, caso você pretenda fazer captura da tela ou salvar quaisquer documentos. Pessoal, lembra da confidencialidade, né? Ela é a mesma, independente da auditoria ser remota ou virtual. Tá? Assim, uma coisa muito interessante, deixa eu voltar ao slide aqui. Assegurar a confidencialidade e privacidade durante os intervalos da auditoria. Por exemplo, silenciando microfones e pausando câmeras. Eu já passei por situações assim, em que a gente diz que
seria cômico se não fosse trágico, aonde no intervalo para o almoço, por exemplo, a pessoa que estava do outro lado esqueceu de fechar o compartilhamento de tela, ou o áudio, ou o vídeo, e aí, de repente, todos estavam tendo acesso a informações ali que não deveriam. Né? Então, a gente tem compromisso, inclusive, de avisar para a pessoa que ela está com a tela compartilhada, que ela está com o áudio aberto, que ela está com o vídeo aberto, para que não tenha essa perda de confiança e de confidencialidade. Tá? Na parte da condução de entrevistas, no caso da auditoria virtual, é importante você ter ciência de que numa auditoria virtual você tem uma interação distante, você não tem uma comunicação verbal exatamente olho no olho. Né? Então, você tem que ter essa consideração dessas limitações no processo de comunicação. Tá? E com isso, a gente encerra a parte da 19.011, que fala sobre auditorias remotas. E aí agora a gente vai entrar na ISO 17021-1. Lembrando que a norma 17021 é a norma que estabelece a vida das certificadoras e como elas devem fazer as auditorias de certificação, de terceira parte. Tá? Fazendo um estudo profundo da 17021, a gente percebe que ela trata da auditoria remota em 3 cláusulas principais. Então, vamos lá. No 6.2, controle operacional. O que é o controle operacional da 17021? É parecido com o controle operacional da 14.001, da 45.001. É aquele momento em que a norma diz que a empresa deve ter uma metodologia para botar em prática os seus procedimentos. E aí, no 621, o organismo de certificação, ou seja, a certificadora, deve possuir um processo, ou seja, na linguagem antiga, procedimento, quer seja documentado ou não, para o controle efetivo das atividades de certificação, quer seja por filial, parceiro, franqueado, etc. E aí vem o que nos interessa, vírgula, independente da situação legal, relacionamento ou localização geográfica. Então, ela admite aqui o controle operacional para sites virtuais. Ainda nesse controle operacional, no 622, a certificadora deve considerar o nível apropriado e o método de controle das atividades, incluindo, e aí aqui está marcado em azul, a informação e o acesso remoto às operações. Então, em caso de uma auditoria remota, você deve considerar como é que vai ser feito esse acesso às operações, às informações e a informação documentada, inclusive o antigo chamado registro. Bom, no 9232, na hora de preparar o plano da auditoria, na letra D, o plano deve conter, e aí ela cita na letra D, datas e lugares, papapá, ppp, e atividades de auditoria remota como apropriado. Então, se você vai usar técnicas de auditoria remota em algum momento da sua auditoria ou na auditoria inteira, isso deve estar explicitado e explicado no seu plano de auditoria. Ainda na parte de realização da auditoria, ela deixa claro que quando alguma parte da auditoria for feita de maneira virtual, a certificadora deve assegurar que essas atividades sejam realizadas por pessoas com a competência adequada. Então, de novo, competência para manusear as ferramentas, para interagir de forma virtual. As evidências obtidas durante esse tipo de auditoria devem ser suficientes para permitir que o auditor tome uma decisão. Então, assim, o grau de importância das evidências, ele continua sendo o mesmo. Né? O acesso a evidências para que o auditor chegue a uma constatação da conformidade ou da não conformidade continua sendo o mesmo. O que muda? É um método de coleta dessas informações. Ainda nessa parte de realização das auditorias, a 17.021 estabelece que as auditorias no local podem incluir o acesso remoto a sites eletrônicos e
considerar o uso de meios eletrônicos para a realização da auditoria. Ou seja, o que a gente está percebendo? Que tanto a norma de auditoria de primeira parte quanto a norma de auditoria de certificação prevêem a possibilidade de auditorias remotas. As técnicas de auditoria remota podem ser usadas para uma parte da auditoria ou até para toda a auditoria. A gente vai ver isso daqui a pouco, quando isso é possível. Mas é importante lembrar, tá? E isso você vai considerar na sua análise de risco na hora que estiver planejando a auditoria, que tem etapas da auditoria e processos que, por sua natureza, você não pode auditar de maneira remota. Por exemplo, a coleta de evidências num processo produtivo de uma fábrica. Por mais que você, de repente, use uma realidade aumentada, um drone, talvez não dê para acompanhar tudo. Então, o auditor líder, na análise de risco, tem que fazer essa avaliação do que é permitido e que é possível evidenciar de forma remota e o que vai exigir uma presença física. Tá? Normalmente, na SNTP, a gente combina métodos de auditoria remota com métodos de auditoria presencial. Isto não quer dizer que uma auditoria não possa ser feita de maneira completa remota, mas essa opção ela é mais aceitável para processos muito simples, principalmente para situações administrativas. A parte operacional, muitas das vezes, requer uma presença física. Bom, outro esclarecimento que é interessante fazer é o seguinte, tá? A duração da auditoria remota não muda em relação à auditoria presencial. A diferença é que na presencial você está cara a cara com o auditado, solicita o documento, ele te mostra, faz a pergunta, ele responde. Na auditoria virtual você vai fazer isso via ferramenta de computador. É muito interessante também você estabelecer sessões na sua auditoria virtual. O que quer dizer isso? Uma auditoria virtual, eu não preciso estar logado na ferramenta com vídeo, com áudio, 8, 9 horas por dia. Eu posso estabelecer horários, um evento de 1 hora ou 1 hora e meia, onde eu estou fora do ar, mas eu estou lendo as evidências que me enviaram. Depois, mais 1 hora, onde eu tiro as dúvidas das evidências. Depois, mais 1 hora ou 1 hora e meia para avaliar a documentação adicional. Então, ninguém está dizendo que na auditoria remota você deve estar lá online, com a câmera ligada, 8 horas por dia, até porque isso é extremamente cansativo e inviável. Tá? Então, dito isso, nós vamos agora falar sobre o documento do IAF, né, o documento mandatório, que é o IAF-MD4, que fala exatamente sobre o uso de TIC, de tecnologias de informação e comunicação, para fins de auditoria. E aí cabe uma ressalva interessante. Esses documentos oficiais do IAF, eles versam sobre auditorias de certificação, de terceira parte. E eles se aplicam para as certificadoras. Então, uma boa maneira de você entender, se você é auditor de certificadora, como é que você tem que agir. Ou, se você é um funcionário de uma empresa auditada, como é que a certificadora vai e pode agir com você. Tá? Então, vamos lá. Logo na introdução, ele deixa claro que essa tecnologia de informação e comunicação, que na verdade são os métodos remotos, ela pode ser usada para coletar, armazenar, recuperar, processar, analisar e transmitir informações. Então, as nossas ferramentas, Skype, Microsoft Teams, Google Meetings, Zoom, WhatsApp, vídeo e por aí vai, eles são nada mais, nada menos do que ferramentas para coletar essas informações. E isso pode ser rodado em smartphone, em tablet, em laptop, em notebook, desktop, drones. Olha aí que interessante. Drones, está aqui, câmera de vídeo. Tecnologias wearable, né? De repente você combina da pessoa colocar lá uma pulseira, onde você vai avaliar o grau de estresse dela, ou a repetibilidade dos movimentos, uma auditoria de segurança e saúde, inteligência artificial e outros. Tá? Então, assim, é importante lembrar que, quando a gente fala de auditoria remota, a maioria das pessoas pensa numa auditoria por videoconferência, onde o cara vai ficar me mandando documento. Não é só isso. A gente tem milhões de outras ferramentas que podem e devem ser usadas para conduzir essas auditorias remotas. Tá?
Então, ela vem aqui dando exemplos da técnica de informação e comunicação em auditorias remotas. Aí ela cita a teleconferência, mas ela cita também a avaliação de documentos por meio de acesso remoto, a gravação de evidências por meio de câmeras e a permissão de acesso visual ou áudio em locais remotos e potencialmente perigosos. Aí ela continua, né? Você deve estabelecer uma metodologia para o uso dessa tecnologia de informação flexível para que você possa se adequar aos imprevistos e à realidade. Assegurar que você tem controles adequados para evitar abusos do uso dessa informação. Então, proteção de dados, criptografia, uso de senhas fortes para que uma pessoa não tenha acesso desautorizado. Assegurar princípios de segurança e sustentabilidade para garantir a confidencialidade dessas informações. Tá? Bom, tem outros esquemas, outros documentos normativos que podem impor limitações ao uso de tecnologia da informação. Eu vou citar como exemplo. Antes da pandemia do Covid, o documento anterior do IAF, que previa o uso de TIC, de auditoria remota, estabelecia um limite de 30% do total de tempo da auditoria para métodos remotos. Agora, com a pandemia, nós vamos ver no documento seguinte, esse limite ele foi derrubado, pelo menos enquanto durar a pandemia. Tá? Então, esse documento do IAF, ele abrange a auditoria de sistemas de gestão, de pessoas e de organismos. Tá? Ela lembra que essa tecnologia da informação não é obrigatória, mas ela pode ser usada como parte da metodologia para avaliação da conformidade. Interessante ver também as normas, as referências normativas que estão nesse documento do IAF. Muitas pessoas pensam e acham que só porque foi escrito para auditorias da 17.021, ela só se aplica a auditorias de sistemas de gestão. Mas atenção, auditores de produtos. Olha ali de maneira sublinhada. Ela pode ser aplicada para auditorias da 17.065 também. O próprio IAF deixa claro que, embora o objetivo principal desse documento de TIC, de técnica de informação e comunicação, seja para auditoria de sistemas de gestão, ele pode ser aplicado, sim, para auditorias de produtos. Tá? E ela coloca que esse IAF-MD pode ser utilizado com outras normas de avaliação da conformidade, aí cita lá a 17.025 para laboratórios, tá? Dentre outros. Cita, inclusive, a 19.011. E aí vem algumas definições desse documento do IAF. Né? Algumas se repetem em relação ao que a gente já viu na 19.011, né? Um site virtual. A gente já viu isso, é um local virtual onde uma empresa executa um trabalho online, independente do acesso físico. Nós já vimos isso. Tá? Tem na seção 4 os requisitos, as exigências. Né? Uma preocupação muito grande nas auditorias remotas e virtuais é quanto à confidencialidade da informação. Então, atenção, pessoal, não muda nada. Tá? Critérios de confidencialidade e segurança da informação permanecem os mesmos, quer seja uma auditoria presencial ou remota. E se você descumprir esses protocolos de segurança da informação, a empresa que executa a auditoria ou a certificadora deve avaliar isso, registrar e determinar outros métodos. Bom, na parte de execução da auditoria, o organismo, ou seja, a certificadora, deve identificar e documentar os riscos e oportunidades para o uso da tecnologia da informação. Nós já vimos isso na 19.011. E riscos podem acontecer. Né? Exemplos clássicos, uma perda de conexão, uma diminuição da velocidade da internet, uma falta de luz, uma quebra de confidencialidade, uma falta de intimidade dos usuários com a ferramenta, dentre outros. Então, considerando esses riscos e oportunidades, o plano da auditoria deve declarar claramente como essa tecnologia da informação
será usada e até que ponto ela pode ser usada para se manter o atingimento dos objetivos da auditoria. Ela lembra também que os auditores, né, ou avaliadores devem ter uma competência mínima para saber usar aquela tecnologia da informação. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho que é fotógrafo profissional, super fera, de surf e tal, viaja o mundo inteiro, e ele tem um drone que ele vai e acompanha o surfista no tubo da onda, tal. Ele domina totalmente o uso do drone. Eu, Marcelo, não domino. Eu dou minha orelhada. Mas eu sei o seguinte, precisando fazer auditoria usando o drone, eu vou pedir orientação dele e o ensinamento dele. Então, tem ferramentas, tecnologias, uso do ambiente virtual de aprendizado, da plataforma Moodle, que a gente usa na HGB para EAD, que estão tranquilamente dominados. Né? Usa aquele óculos bacana do Galaxy S10 com a realidade aumentada, tá tranquilo. Mas eu, Marcelo, uso de drone, eu vou precisar de ajuda. Então, você, como auditor de uma auditoria remota, deve identificar quais são as suas fraquezas e onde você precisa buscar uma capacitação adicional. Tá? O uso dessas tecnologias de informação e comunicação, ele pode contribuir para o tempo da auditoria, mas pode ser que você precise considerar um tempo adicional ou um impacto na duração da auditoria. Foi aquilo que a gente comentou. A princípio, não é para alterar a duração da auditoria. Está bem claro nos documentos do IAF. Tá? Vírgula, a menos que você tenha uma dificuldade. E outra, diferente de uma auditoria real, onde você está lá 8, 9 horas cara a cara com o auditado, na auditoria remota, você pode combinar sessões em horários pré-definidos para abrir o seu áudio, abrir o seu vídeo, interagir, tirar dúvidas e solicitar documentação adicional. Tá? Sobre os relatórios dessa auditoria devem deixar claro o quanto foi usado de auditoria remota e que tipo de evidências foram coletadas. Isso deve estar registrado no relatório da auditoria. Inclusive, se você auditou locais virtuais, você deve inserir isso no seu relatório também. Muito bem. Uma outra informação bacana para a gente fechar o nosso bate-papo, que já está chegando no final, foi que o IAF publicou há pouco tempo um documento de informação em IAF Information para as situações de certificação acreditada frente ao surto do Covid-19. Então, ele publicou um documento chamado IAF Covid-19 Fax, né? Perguntas frequentes, das quais eu separei algumas interessantes daqui. Tá? Essas informações que eu vou apresentar são uma tradução livre do documento do IAF, já que não existe uma tradução oficial para o português. E aí eu já chamo a atenção, hein? Atenção, auditores de segurança e saúde, para a postergação do prazo para a migração da 45001. Esse é só um petisco, é só um aperitivo. Então, vamos lá. Eu separei algumas perguntas. Olha, essa pergunta 17, que interessante. Durante essa fase de confinamento do Covid, se uma certificadora realiza parte da certificação inicial com a auditoria remota e planeja concluir o restante da auditoria dentro de 6 meses, é possível emitir o certificado? Então, qual é a pergunta? É uma certificação inicial, a certificadora quer usar uma parte remota e uma parte presencial, postergando para 6 meses. E aí a resposta é não. O certificado só pode ser emitido se a certificadora poder avaliar todos os requisitos aplicáveis da 17.021 por meio de uma auditoria completa. Tá? Agora, ela não explica se essa auditoria completa pode ser feita de forma remota. Se você conseguir provar, você consegue fazer tudo de maneira remota, é possível. Se tiver um processo produtivo que envolve uma visita física à área, aí provavelmente não vai ser. Olha a pergunta 15, que interessante. O que acontecerá com o período de migração para 45001? Então, ela responde assim: a certificação da OSAS pode ser estendida por até 6 meses, conforme na pergunta 10. Isso significa que a transição para a 45001 é estendida para 11 de setembro de 2021. Então, atenção, pode ser estendida. Cabe a cada acreditadora adotar
esse prazo de extensão ou não, tá? Na maioria das vezes, a extensão ela vai ser feita, tá? Então, é por isso que está se noticiando aí, né, como tendo sido estendido o prazo de imigração para a norma 45.001. Outra pergunta feita para o IAF para segurança, saúde e meio ambiente, de acordo com o IAF-MD5, né, que o IAF-MD5 ele trata dessas questões também. As técnicas de auditoria remota devem ser limitadas à revisão de documentos e registros e entrevista de funcionários. Além do controle de processo, o risco de segurança não pode ser auditado usando técnica de auditoria remota. E aí, o que o IAF respondeu? Olha que importante. Não. Considerando o momento especial que a gente está vivendo, o IAF-MD5 ser aplicável, né, de 2019, a partir de 7 de maio de 2020, essa restrição imposta às atividades de auditoria remota não se aplicará. Isso significa que processos e riscos podem ser auditados de acordo com o método de auditoria remota até o fim dessa situação de emergência da Covid-19. Então, o IAF abriu uma possibilidade, durante a época de isolamento do coronavírus, para usar técnicas de auditoria remota, até mesmo para auditar processos. Mas, de novo, quem é que vai determinar isso? É a certificadora, no seu procedimento, na sua análise crítica, na sua análise de risco do uso daquelas técnicas e das medidas para mitigar e evitar esses riscos. Outra pergunta. O IAF-MD4, que se aplica exclusivamente, né, em tese, para auditoria de sistemas de gestão, ele pode ser aplicado para auditoria de produtos e pessoas? E aí a resposta não. Embora o MD4 seja para auditoria de sistemas, pessoas e produtos, ele também pode ser usado para o motivo de validade da conformidade. Por exemplo, validação ou verificação, tá? Mas ele não é aplicável para produtos, ok? Outra pergunta. O documento do IAF-ID, que é o documento de informação que vocês vão receber ao final dessa palestra, é aplicável exclusivamente à certificação de sistemas? Olha que resposta importante. Não. Esse IAF-D3, que vocês vão receber o artigo, é aplicável principalmente a sistema, mas pode ser aplicado, por exemplo, para a certificação de produtos e de pessoas. Outra pergunta interessante. Se houver um adiamento de 6 meses no prazo final de um certificado, que é o IAF-DT3 coloca, né, ele coloca que se você está numa situação de coronavírus e você não tem condições de fazer a auditoria completa, você pode emitir uma carta de postergação desse certificado por mais 6 meses. E a pergunta é, o próximo ciclo de certificação começa a partir do novo prazo final ou do prazo original? E a resposta é, mantém-se o prazo original. Então, você emite uma carta de extensão do prazo de certificação, mas a renovação obedece os prazos originais. Pergunta interessante, a pergunta 5. É possível fazer uma auditoria de certificação completamente remota? E a resposta é sim. Se você conseguir provar, inclusive na sua análise de riscos, você consegue avaliar todos os requisitos de maneira remota, é possível que a auditoria seja completamente remota. Lembremos da análise de risco e da avaliação em coleta de evidências em processos produtivos. Tá? Outra pergunta interessante, é permitido usar auditorias remotas para manter a validade das certificações durante o Covid-19? E aí a resposta é sim. A declaração do IAF sobre o Covid-19, que é o que a gente está lendo agora, referencia o uso de auditorias remotas, e o IAF-MD4, que é o documento obrigatório do IAF para uso de TIC. Então, também temos o documento informativo do IAF para auditorias remotas, dentre outros. Bom, pessoal, é isso. Na verdade, tem muita informação. Tem esse documento
o mandatório do IAF, o IAF-MD4, tem as facs, tem o IAF-D3, tem o documento informativo. Tá? Nós vamos terminando por aqui, até porque um workshop não pode ter uma duração muito elevada, mas eu queria lembrar que todos vocês que se logaram agora e foi feito o controle de acesso pela HGB, vocês vão receber artigos sobre esses temas, tá? Sobre a 19.011, as facs do IAF e IAF-MD4. E uma informação bacana, todos que participaram desse workshop, tá? O workshop, graças a Deus, foi um sucesso, nós tivemos sala cheia, quase que estouramos a capacidade da sala de receber novos participantes, mas aqueles que realmente participaram do workshop vão receber um e-mail com um código de desconto de 20% nos cursos, quer seja tanto online quanto EAD da HGB, para os próximos meses de maio e junho. Lembrando que a HGB agora ela está com produto, ela está se focando em treinamentos online, que são treinamentos ao vivo, onde você interage via essa ferramenta Zoom, e treinamentos EAD. O próximo é EAD a ser lançado, que já está em fase de validação final, é o de novidades da ISO 19011 de 2018. Depois nós teremos um EAD sobre interpretação da 45001. Cursos online. Tivemos autorização do RAC, do Registro de Auditores Certificados da ABEND, para realizar cursos oficiais de auditor líder, inclusive auditor líder de Sistema Integrado de Gestão, da maneira online. Então, vocês vão receber essas informações também. Tá? Dito isso, eu quero agradecer muito a vocês. Eu quero dizer que nós estamos vivendo uma fase totalmente nova e que vai determinar aí as mudanças para o futuro. E eu quero abrir agora para perguntas e respostas. Nós temos aqui uma quantidade grande de interações no site, né? Eu vou selecionar algumas aqui para poder responder. Vou ler aqui. E acho que eu não puder responder agora, a gente vai entrar em contato depois. Tá? Bom, tem um pedido aqui da HGB para que vocês utilizem aqui no Zoom o mesmo nome que vocês usaram na prescrição para a gente poder controlar o check-in e o acesso. Tá? Tem informações aqui de que o som e o áudio estão ok. Vai ficar gravado? Espero que sim. A gente está usando o recurso de gravação aqui. Vamos ver se ele tem tamanho suficiente para disponibilizar em alguma plataforma depois. Tá? A ideia é publicar. Tá? Quem teve conexão caiu, voltou depois. Com mais alguns comentários sobre vídeo e áudio. Pergunta: a empresa que aceita realizar a auditoria remota deve estar em compliance com as normas de segurança da informação? Essa é a pergunta do Reinaldo Lima, grande amigo meu, auditor super competente. Reinaldo, não tem exigência nos documentos do IAF para cumprir todas as normas de segurança da informação, mas tem exigência sim quanto a critérios de confidencialidade. Tá bom? Se possível, falar sobre a auditoria remota na terceira parte, acredito que a gente já tenha atendido. Algumas questões de microfone. Da Sabrina, que foi minha ex-aluna do ICOG de Teresina, ela pergunta se na auditoria remota pode ser usado os programas como o M10 que eu te envio para verificar os dados da organização. Pode sim, Sabrina. As regras não estabelecem qual tipo de canal. Canais de interação virtual e à distância são todos válidos. Tá? Mais pessoas perguntando sobre a gravação. Da Ellen, gostaria de saber de exemplos de casos vivenciados onde a certificadora tomou a decisão de suspender ou interromper uma auditoria remota. Ellen, pergunta interessante. Eu já vi um caso desses. Né? Eu até citei agora durante o workshop. O Zoom, ele é uma ferramenta que tem lá o critério de você contratar uma sala grátis, que tem lá um limite de participantes, se não me engano são 100, mas que dura 40 minutos. E aí nós fomos auditar uma empresa onde ela não quis pagar a assinatura do Zoom e quis usar essas salas grátis de 40 em 40 minutos.
Então, de 40 em 40 minutos, a auditoria era derrubada. Essa auditoria foi cancelada, porque não tinha como. Os caras estavam querendo fazer uma economia, eu diria que uma economia boba, né? Outra pergunta, a migração do Antônio Elias, grande amigo também, a migração da 18 para 45 servem para aqueles que o querem fazer? Se a empresa quiser se manter na 18, será possível? Não, Elias. A 18 vai deixar de existir e deixar de ter validade quando terminar o prazo de migração para 45. Tá? A minha amiga Cristiane Cortez, excelente auditora também. Marcelo, a auditoria remota documental pode se tornar uma prática daqui para frente? Pelo que tenho acompanhado, tem dado certo e há uma diminuição do custo considerável. Concordo, Cristiane. Na verdade, nós vamos depois fazer um outro workshop sobre análise de contexto e cenário nessa nova situação do Covid-19. Né? Os maiores especialistas, eles preveem que essa situação ela vai demorar ainda para ser resolvida, nessa situação de quarentena, de distanciamento. A auditoria documental se provou viável ser feita aqui, inclusive as entrevistas, e eu concordo com você, é uma tendência. Né? Alguns agradecimentos, obrigado, excelente, bem objetivo, parabéns, eu agradeço muito. Tenho pedido para fazer um workshop sobre o SIAC 2018, da Giovana, vamos estudar a viabilidade, tá, Giovana? Mais alguns agradecimentos aqui, fico muito feliz. Uma pergunta da Isabel, se é possível prorrogar o prazo de validade do certificado. Isabel, foi aquilo que a gente conversou. A certificadora, dentro dessa situação emergencial, pode emitir uma carta de extensão do certificado em até 6 meses, mas o prazo de renovação permanece o mesmo. Tá? Tem mais alguns comentários aqui. Uma pergunta de se para auditorias em laboratórios para 25, se a SEGECRE, o Metro, fará as auditorias de acompanhamento, né? Então, foi aquilo que a gente falou. O documento do IAF, e que já está sendo usado lá fora, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, as certificadoras estão adotando. O próprio Metro publicou uma portaria agora com regras para esses próximos meses. Então, cabe à SEGECRE do Inmetro estabelecer essas atividades de acompanhamento. Mas vale aquela questão da extensão do prazo por 6 meses. Uma pergunta do Carlos Gandolfo. Marcelo, onde está descrita a restrição de 30% do TIC? Isso estava descrito no documento anterior, que não chamava nem de TIC, chamava de TAAC, Técnicas de Auditoria apoiadas por computador. Na revisão atual, isso foi retirado, mas esses 30% permaneceram como um paradigma, um limite. Tá? Para esquemas específicos nacionais, como o SIAC, talvez seja interessante a SEGECRE determinar regras específicas. Caso essa recertificação não possa ser concluída, concordo, vai ter que ser feita uma consulta, porque são esquemas nacionais, ela não é obrigada a adotar essas normas internacionais. O envio de documentos e evidências somente por e-mail pela certificadora são considerados auditoria remota? Olha, foi a Janda que perguntou. São considerados, mas a gente, para concluir uma auditoria remota, a gente vai ter que ter um canal de comunicação que seja suficiente para a gente poder tirar as dúvidas. Eu acho pouco provável que você consiga fazer uma auditoria remota só com e-mail, mas tem tanta ferramenta simples hoje de acesso, o próprio WhatsApp vídeo, né? Um grande abraço para o meu amigo Sérgio Maia. Uma pergunta interessante do Walter, se todos os recursos dessa tecnologia da informação devem ser fornecidos pela informação cliente. Walter, em tese, sim. Tá? Mas é óbvio que nós sabemos que os auditores e as certificadoras, eles possuem as próprias ferramentas, até porque boa parte delas são gratuitas. Mas, sim, a responsabilidade pelo recurso da ferramenta de interação online é da empresa auditada. Tá? Outra pergunta aqui interessante, se as evidências coletadas durante a auditoria, como fotos, gravações por drone, podem ser mantidas junto à documentação.
Podem sim, tá? Só lembrando que você tem um termo de confidencialidade que foi assinado, você tem que tratar a informação dessa forma. João Carlos, estou no México, mas doido para voltar ao Brasil e retornar minhas atividades. Vai ser muito bem-vindo. Outra pergunta do Fábio Corrales. Se há algum impedimento quanto à designação de auditor, repetindo o auditor que já tenha executado a auditoria anterior? Fábio, não. Isso é interessante. Evita-se usar sempre o mesmo auditor por uma ameaça à imparcialidade do tipo familiaridade. Mas não está escrito quantas auditorias o auditor tem que fazer até que ele não possa mais ser usado. Outra pergunta do mestre Adilson, se as auditorias remotas podem ser sequenciadas ou deve ser alternada a remota e presencial. Excelente pergunta, Adilson. Assim, na época que a gente está vivendo agora, de exceção do Covid, o IAF abriu para você usar auditorias remotas sem limite. Mas a boa prática recomenda, você está certíssimo, que se eu fiz uma virtual, a seguinte seja presencial. Só que para esse momento que a gente está vivendo, isso não está sendo aplicado. Tá? Bom, senhores, eu acredito que eu tenha respondido a maioria das perguntas aqui, recebi várias felicitações de grandes amigos, enfim, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Surgiram mais 3 perguntas aqui. Auditorias remotas são comuns em auditoria de sistema integrado? A partir de agora, eu diria que sim, Renata Maciel. A partir de agora, elas são mais comuns, sim. Uma pergunta do meu xará Marcelo, como referência à auditoria remota, como fica a confiança do sistema de gestão se a empresa fez consultoria online, auditoria interna remota e certificação remota? Marcelo, assim, para esse momento que a gente está vivendo, onde não tem liberação de circulação, tá? Só para vocês terem ideia, na cidade que eu moro, Niterói, Rio de Janeiro, se a pessoa for pega andando no calçadão na praia, a polícia a convida a retirar e se ela se resistir, ela é conduzida à delegacia, né? Para esse momento, sim. No futuro, onde esse isolamento seja flexibilizado, aí nós vamos ter a combinação de métodos remotos com métodos presenciais. Tem uma outra pergunta do Rodrigo Proença quanto a método de amostragem em auditoria remota. Rodrigo, interessante a sua pergunta. Não muda absolutamente o critério de amostragem, assim como não muda o método de coleta de evidências, nem o tempo calculado para auditoria em tese de uma auditoria remota para uma auditoria virtual. De novo, senhores, senhoras, senhoritas, o que muda é a ferramenta que você usa para coletar aquela informação, tá? Mas a maneira de conduzir a auditoria, ela permanece a mesma, ok? Bom, eu acho que eu respondi. Utilizando o auditor que já conhece a empresa, acredito que a análise de risco por parte do auditor se reduz. A análise de risco para aquela auditoria vai considerar, né, se o auditor já conhece a empresa, inclusive o risco de familiaridade, né? Outra pergunta do Reinaldo, se durante a auditoria remota eu coleto evidências de determinado processo da mesma forma como na presencial, anotando todos os pormenores? Com certeza, Reinaldo. Assim, de novo, gente, a auditoria remota o que muda é o método de interação. Você não está cara a cara, mas as técnicas de auditoria, elas permanecem a mesma. Tá? E uma pergunta da Natália aqui para fechar. Como evidenciar reuniões e diálogos remotos que estão em home office? Bom, você tem a ferramenta que tem a opção de gravar. Mas a gente, quando faz uma auditoria, a gente tem sempre a opção a opção não, né? A obrigatoriedade do acompanhante, né? Que é o guia da empresa auditada. E aqui eu diria também que a gente tem essa questão do guia da empresa auditada, né, que vai estar ali na sala de reunião acompanhando a auditoria. Tá? Então, da mesma forma que a gente tem o guia da empresa auditada, que serve de testemunha para o que foi evidenciado,
Na auditoria remota também, ele vai participar da sala de videoconferência, onde tem auditoria remota, e ele vai servir de testemunho. Em um caso mais à frente, se você tiver combinado com a empresa de que as entrevistas são gravadas, essa gravação também serve como evidência, respeitados os princípios da confidencialidade. Tá certo? Bom, eu vou... Isso é uma... Eu tirei aqui o mute agora de todo mundo, todo mundo está com áudio. Tirou o microfone da galera. Primeiro, agradecer a vocês. Um minutinho. Primeiro, agradecer a vocês. Tirei o áudio novo. Primeiro, agradecer a vocês, dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, com um público tão seleto. Vocês vão receber o material complementar, me colocar à disposição, colocar a HGB à disposição. E muito obrigado por tudo. Tá? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, valeu. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Show de bola. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu, obrigado. Marcelo, obrigado. Marcelo. Tchau, Renata. Muito bom, Renato. Tudo bom. Isso aqui é na cidade onde que eu sou, né, que eu resido. 200 pau de cobrar na peça, velho. Dizendo que sempre. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Falaram toda. Vem pra mim, tô guardando o retorno. Tá bom? Obrigado, viu? O preço dela tá. Isso aí, Vina. Ah, tá. Não. Ele vira grana. Eu vou ver. Cadê, filho? É lá do Ceará.